pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer atualização na nossa carteira do canal. Esse mês a gente não comprou muita coisa, foi um mês muito parado para mim, muito trabalho, muita correria. E esses vídeos que eu faço são vídeos de aprendizado contínuo, o que eu vou aprendendo, o que eu vou acrescentando no meu dia a dia. Eu venho passando para vocês também, tá certo? Então, nesse mês eu só fiz a aplicação dos poucos dólares que eu tinha na carteira para converter e comprei alguns ativos. Foi o último vídeo que eu lancei. Qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá no vídeo e conferem, tá certo? Aqui no canal a gente começou no mês de fevereiro. A gente começou aplicando um valor aproximadamente de R$400, certo? E no decorrer desse ano, eu venho tentando fazer aportes todos os meses. Esse valor patrimonial vai crescendo constantemente. Então, o objetivo de se investir é justamente você acumular patrimônio e esse patrimônio gerar frutos, gerando dividendos, gerando o crescimento do valor da empresa e a empresa consecutivamente dividindo esse valor com você. Atualmente, o valor total, a soma dos valores aplicados no decorrer do início do ano até agora já vai em R$ 2.700, R$ 2.793,39. Nós temos 42% em FIIs e fundos imobiliários, FIIs, 32% em ações, 8% em estoques, 7% em REITs e 6,94% em CDBs, que são os certificados de depósitos bancários, tá certo? As ações que eu tenho na carteira atualmente são a Taesa, a Vale, a Endi, a Itaúsa, a ITSA 3 e a Klabin, tá bom? E os fundos imobiliários, eu tenho 7 fundos imobiliários, que são os seguintes: o Iridium, o BCFF, que é um fundo de fundos, dentro dele possui vários fundos dentro, certo? No portfólio dele. O Vegia, que é um fundo agro, o HGLG, o VISC 11, o MXRF 11 e o SNAG 11. De ETFs internacionais, eu tenho o VT, que é um ETF que cobre todos os investimentos a nível mundial. Ele divide por proporções igualitárias a nível de investimento do país e faz as aplicações diretamente nesse fundo, nesse ETF. Temos os REITs, eu tenho o WO, certo? E os stocks, eu tenho a Starbucks, a Coca-Cola e a PepsiCo, que foram recentemente acrescentados na carteira. São valores muito pequenos, mas que eles também são boas empresas lá nos Estados Unidos e que possuem a sua parcela na minha carteira por pagarem dividendos e por serem de consumo, Todo mundo consome a Coca-Cola. Se você viaja para fora ou precisa pegar um aeroporto, você vai lá na Starbucks, toma um café. Então são marcas muito conceituadas. A PepsiCo também é uma de gênero alimentício, todo mundo compra no mercado. Na renda fixa eu tenho 3 CDBs, 2 aplicações, o CDB pós-fixado 110% CDI, lá no Banco Sofisa, e um pré-fixado a 14% que eu comprei e também mostrei num videozinho do canal recentemente para vocês verem, certo? Vindo na parte superior, em proventos, a gente vê a distribuição do início até a data atual, certo? Então, lá no mês de fevereiro, eu tive um rendimento de 31 centavos, alguns centavos, dava umas balinhas, pode-se dizer. Aí, posteriormente, a gente já começa a ver o crescimento dos dividendos. 2,56, 3,21, 4,59. Então, a gente já vê no decorrer dos meses o histórico de dividendos, o histórico mensal, subindo gradativamente. E nesse último mês de setembro, a gente tem um volume maior. Por quê? Foi pago um quantitativo maior por conta dos dividendos das ações. Então a gente vê pagamento de dividendos das empresas que eu já tenho na carteira e alguns fundos imobiliários também já pagando um valor maior. E a gente vê que a PepsiCo pagou um valor de R$ 6,30, a Endi, que é a empresa elétrica, também pagou um valor maior. Isso pesa mais
e provavelmente esse mês vai ser o mês de setembro, vai ser um mês disruptivo. Provavelmente no mês 10 eu não vou conseguir bater esse quantitativo. Na soma dos dividendos do ano, a gente tem um valor de R$ 63,12. É um quantitativo bom, mas poderia ser melhor. Eu imaginava ter pelo menos uns R$ 100, certo? Então, essa é a crescente de dividendos mostrada no histórico mensal, certo? Os gráficos disponibilizados, a gente tem a evolução patrimonial, sendo crescente, como eu havia mencionado anteriormente para vocês, e aqui a rentabilidade da carteira com os índices. Então a gente tem o DIV, o IVVB11, a gente não está tão diferente assim dos índices. Está vendo a rentabilidade de 5,73%, um pouquinho atrás do CDI, melhor do que o IPCA brasileiro, que é a inflação, um pouco melhor do que o Ibovespa, mas o intuito não é esse, não é bater totalmente os índices no curto prazo. O meu intuito é a longo prazo, certo? Então, isso aqui é só um score que a gente utiliza como parâmetro. Ele vem constante em alguns meses e veio caindo um pouco em agosto e agora começa um pouquinho já abaixo em setembro. Aqui mostra a posição atual dos FIIs na nossa carteira, FIIs, ações, estoques, o quantitativo que eu tenho em cada um. Meu objetivo é aumentar mais o quantitativo em estoques e REITs e também em ETFs internacionais por proteção da carteira. Colocar um quantitativo também em Bitcoin, certo? A posição de ativos atuais que a gente possui maior em Taesa, um pouco maior em Iridium, a Vale, BCFF, OVE, GIA, HGLG e Starbucks. Aí a gente já vem com os CDBs e os valores unitários desses fundos aqui, desses ativos, certo? A exposição no exterior, que a gente tem muito maior em nacional e comparado com o exterior, que é de 500 e poucos, né? R$518 apenas no exterior, enquanto no nacional a gente tem 2.200, enquanto ativo para quem está começando um valor significativamente alto, mas é assim que a gente começa a agregar e ter um patrimônio de melhor qualidade aplicada. Aqui nós temos a utilidade pública e financeira e materiais básicos, que são as posições atuais por setor, a posição atual das ações por segmento, que são de energia, a maior parte, materiais metálicos. Temos um pouco de banco, papel e celulose, a posição atual das ações, por as que a gente possui na carteira. Pretendo aumentar mais esse portfólio, a posição atual dos FIIs, fundo de papel, de tijolo, fundo de fundos e outros tipos de fundos, a posição atual dos FIIs por segmento, títulos de valores imobiliários, né, que provavelmente deve estar cotando os fundos e fundos de papel, shoppings, logística e fiagros. A gente tem uma parte de fiagros, a posição atual dos FIIs, né, cada uma que a gente possui na carteira. Também pretendo aumentar esse portfólio, colocar um pouco mais de SNEG, né, um fiagro da Suma, talvez aumentar a posição e acrescentando alguns outros fundos de tijolo, os estoques que a gente tem na carteira, a posição atual de consumo e de serviço. Aí mostra também o quantitativo que nós temos, a Starbucks, a Pepsi e a Coca-Cola, os REITs, a gente só tem um, a posição atual deles, os ETFs e assim vai. Então o objetivo inicial da carteira é uma carteira muito segura, certo? Ela não expõe tanto o meu patrimônio, ela paga um pouco de dividendos, possuo metas, né? Minhas metas são, começando com as concluídas, a primeira meta e objetivo era ter R$1.000 aplicados, eu já consegui. Proventos recebidos de ações, ter aproximadamente R$50, o objetivo seria esse, eu receber R$50 mensais. Então um patrimônio de 10 mil aplicados, a gente já tem 2.700, né? E uma outra meta de ter 20 mil aplicados, que a gente já vai em 13%. Não é ruim para um investidor solo, mas poderia ser melhor. Vamos
aproveitar o mês anterior que a gente não fez aplicações, pegar o valor não aplicado e colocar nesse próximo mês que se inicia. A gente tem aqui a montagem da carteira, que eu fiz as compras no dia 29, né? Que é o REIT, as stocks Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, que foi a compra do dia 29. Eu já acrescentei, já mostrei no resumo para vocês. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Estou aceitando ideias de estudos e ideias de aplicação de novas ações, novos REITs, novas empresas ou fundos imobiliários para acrescentar na carteira. Eu sou um pouco mais devagar, mas eu prefiro agir com cautela. Quando a gente faz tudo direitinho, a tendência de dar errado é menor. E isso é tudo, pessoal. Bem, eu lembro sempre que as minhas compras, os meus ativos, eles não indicam compra de ativos para ninguém, muito menos venda. A gente está em aprendizado constante e o meu objetivo é que vocês aprendam junto com o meu aprendizado. Isso é um vídeo meramente ilustrativo, meramente educativo. Claro que eu estou fazendo na prática, mas não é uma indicação para ninguém comprar. Até breve e tchau, tchau.